Olá, seja muito bem-vindo. O vídeo que você vai assistir a seguir é um vídeo já gravado, um cronograma que nós mantemos para a conclusão desse final de ano. Portanto, vocês não serão apresentados de verdade como merecem a esse novo integrante do canal, que é esse microfone aqui, que vai dar uma qualidade de áudio muito maravilhosa para o nosso canal. Mas ele inaugurará de fato no ano que vem, porque nós temos vídeos já gravados. Então, fique a seguir com o conteúdo. Já peço desculpas se houver algum barulho externo, alguma coisa nesse sentido, porque de fato nós estamos aprimorando o nosso áudio e os conteúdos já gravados até o final deste ano de 2025 já foram conteúdos gravados quando nós não tínhamos esse poderosíssimo microfone, por assim dizer, para nos auxiliar. Mas foque no conteúdo, foque naquilo que pode te edificar. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Graça e paz, meus irmãos amados e queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um conteúdo. Gente, peço perdão pelas interferências externas, é que tá uma loucura aqui, como sempre, né? Os últimos vídeos que tenho disponibilizado para vocês, eu sempre estou mencionando isso, é porque final de ano os vizinhos costumam dar uma exagerada, né? E, consequentemente, faz chacoalha ali a mente dos cachorros e todo mundo começa a latir, todo mundo começa a miar, e aí mistura com o som de vizinho e tudo mais. Mas eu quero abençoar a sua vida e também quero ser abençoado através da sua vida. Esse conteúdo de live está sendo disponibilizado para alguns amigos meus e, consequentemente, disponibilizado para vocês no YouTube também. Então, se você está assistindo a esse vídeo com um conteúdo maravilhoso, esse vídeo também foi disponibilizado para um grupo seleto de amigos meus. E antes de qualquer coisa, eu peço, por favor, gente, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, que vocês comentem, né? 2026 está chegando, está batendo as portas, e eu quero me comprometer, ou vou tentar, pelo menos, ser mais frequente, porque 2025, nesse final de ano de 2025, né, do meio do ano para cá, nós lançamos poucos vídeos, justamente por causa da correria, do dia a dia, a qualidade de áudio não estava tão boa, mas vamos melhorar para 2026, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Mas hoje eu quero falar sobre, eu quero mergulhar com vocês sobre um tópico que gera muitas discussões, e especialmente nessa época do ano, né? Na final de ano, sempre quem é cristão, quem não é cristão, seja lá como for, sempre traça metas, né? Metas para o ano que vem. Então, eu quero trabalhar com vocês sobre esse tema, conversar um pouquinho mesmo com vocês a respeito disso. O cristão pode e deve fazer uma lista de metas para o ano novo. A virada de ano costuma ser um período de reflexão, né? De olhar para o que passou e, inevitavelmente, de traçar planos para o futuro. É o momento em que as academias lotam, né? Os cursos de idiomas, né? Inglês, aí ganha novos alunos, as promessas de mudança se multiplicam como se uma nova folha em branco magicamente apagasse todo o passado e toda aquela retrospectiva do ano que se seguiu, né, no ano que passou. Mas como devemos, como seguidores de Cristo, encarar essa tradição de listar metas? Como é que o cristão se porta diante disso? Será que essa prática ela se alinha com a nossa fé e com a dependência que devemos ter em Deus? Ou é apenas mais uma armadilha, ou é um foco egocêntrico de simplesmente pensar no meu eu? Alguns argumentam que focar em metas é uma atitude perigosamente mundana, que desvia o nosso olhar da providência divina, nos fazendo crer que somos os mestres do nosso próprio destino. Eles citam passagens que nos alertam contra a arrogância de planejar o futuro sem considerar a vontade de Deus, como se a simples menção de um plano fosse uma afronta à soberania dele, né? Se você mencionar, você está afrontando a soberania de Deus, você não adianta se planejar e tudo mais. Muita gente argumenta dessa forma. E sim, há uma verdade crucial e um fundamento bíblico inegável nesse alerta. A nossa vida não nos pertence e todos os nossos planos, cada um deles, deve ser submetidos à soberania de Deus, à sua perfeita e agradável vontade. A autossuficiência é de fato um veneno espiritual. Contudo,
Outros veem a elaboração de metas como um ato de mordomia responsável e intencionalidade cristã. Essas pessoas que defendem o criar metas, elas entendem que Deus nos dotou de razão, de talentos variados e de capacidade para planejar e para executar. Se Ele nos deu esses recursos preciosos, como tempo finito, dinheiro suado, saúde que se esvai e dons espirituais para o serviço, não seria um dever nosso administrá-los com a máxima sabedoria e intencionalidade? A falta de planos, nesse contexto, poderia ser vista como uma preguiça espiritual, ou até mesmo como uma falta de propósito, né? Viver simplesmente por viver. A Bíblia, que é a nossa bússola infalível, oferece princípios que iluminam esse debate com clareza. Primeiramente, é fundamental reconhecer que o planejamento em si, a ação de antecipar e organizar, não é um ato pecaminoso. Pelo contrário, em vários momentos, as Escrituras nos incentivam à prudência, à diligência, à preparação cuidadosa. O próprio livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, no capítulo 21, no versículo 5, ele vai dizer que os planos bem elaborados levam à fartura, o apressado acaba na miséria. Este versículo é um poderoso endosso, é uma forma de endossar, né? A sabedoria do planejamento. Ele nos endossa a planejar. Ele nos mostra que a atitude de planejar é muitas vezes o caminho para a bênção, para a frutificação e para a prosperidade. E entenda aqui prosperidade no sentido bíblico, certo? Não aquelas prosperidades que são pregadas pelos coaches, né? Mas a falta de planejamento, a precipitação, a atitude de simplesmente deixar a vida me levar, a atitude que nós chamamos de atitude Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, é que pode nos levar à ruína, ao desperdício de potencial e até à miséria de resultados. Pode nos fazer estagnar. Um agricultor que não planeja o plantio e a colheita não terá o que oferecer nem para si, nem para o próximo. Portanto, o problema não está no ato de planejar ou na criação de metas, mas sim na atitude do coração e na motivação por trás desse planejamento. Quando fazemos uma lista de metas, precisamos pausar, refletir e nos perguntar com sinceridade diante de Deus: qual é o propósito final? Qual a verdadeira razão por trás dessas metas? Se as nossas metas do ano novo se resumem apenas a buscar conforto pessoal egoísta, sucesso financeiro isolado ou validação e reconhecimento humanos, então sim, estamos desperdiçando a nossa energia em ambições vazias e temporais, construindo castelos na areia que serão levados pela primeira onda de adversidade. Estamos nos apegando ao pó, em vez de nos agarrarmos ao que é eterno. O apóstolo João nos alertou contra a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. A gente sempre ouve falar isso nas nossas escolas bíblicas, né? Muitas de nossas metas mundanas se enquadram perfeitamente nessas categorias. Mas se as nossas metas são um reflexo sincero, intencional do desejo de crescer em santidade e em maturidade espiritual, de servir melhor ao próximo e à nossa comunidade de fé, de aprofundar o nosso relacionamento pessoal com Deus através da palavra, da oração, de usar os nossos talentos e recursos para o avanço do reino e da obra de Deus, então essa lista de metas se torna uma ferramenta poderosa e ungida na mão do cristão. Ela se torna um mapa de batalha para a glória de Cristo. Imagine que uma de suas metas seja ler a Bíblia inteira neste ano. Todo cristão faz essa meta. Se você é um cristão que não colocou como meta ler a Bíblia toda em um ano, está fazendo algo de errado. Todo cristão tem essa meta. E isso não é um desejo vago. Isso requer um plano, uma meta diária ou semanal de leitura. Isso não é falta de fé na ação do Espírito. É disciplina em busca do alimento sólido da palavra de Deus. Imagine que a sua meta seja ser mais paciente com seus filhos ou com seu cônjuge, demonstrando amor incondicional de Cristo em seu lar. Isso exige a identificação dos momentos de falha. Onde é que você tem errado? Onde é que você tem errado nesse exercício de paciência e de amor?
O arrependimento e a busca intencional por uma atitude de mansidão, gentileza, amor mesmo, como já mencionei, são frutos diretos do Espírito Santo em sua vida. É uma meta de crescimento de caráter, uma meta válida. O cerne de tudo isso e o divisor de águas de toda meta cristã é a submissão incondicional. O apóstolo Tiago, na sua epístola, nos adverte severamente sobre a presunção e a arrogância de dizer: hoje ou amanhã nós iremos para tal cidade, ficaremos lá um ano, faremos negócio e teremos lucros, sem que a nossa vida dependa do querer de Deus. Tiago falando, né? Ele nos alerta. Ele nos alerta que a nossa... que esse ato de achar isso, de achar que não depende de Deus, é uma jactância maligna, um certo tipo de orgulho que vem de Satanás e que nos nossos dias são como névoa, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A presunção do amanhã é uma forma sutil de ateísmo prático, é confiar em si próprio. E é aqui que encontramos a chave de ouro para o cristão que faz metas. Temos o nosso segundo versículo, então, né, assim, já citamos Tiago, mas é também de Tiago esse segundo versículo, que fica no capítulo 4 dessa mesma epístola de Tiago, no versículo 15, que vai dizer que o correto seria dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Virou até jargão, né, entre os cristãos, né? Você vai para tal lugar? Se Deus quiser, se o Senhor permitir. Essa frase, se o Senhor quiser, não é um mero jargão, como tem se tornado hoje em dia, como eu já mencionei, né, como um costume de final de frase, mas essa frase ela é a nossa declaração de total e restrita dependência ao Mestre do Universo, a Deus. Ela é a nossa oração silenciosa mais poderosa, que transforma a nossa lista de metas em um manifesto de autossuficiência e de controle, em um projeto de fé, em uma entrega a Deus. É uma declaração de que você se submete à vontade de Deus e que se aquele desejo do seu coração, se não for pecaminoso, se for de acordo com a vontade de Deus, você entrega a Deus, você expressa esse desejo a Ele, como um filho obediente e submisso. Quando você escreve a sua meta de emagrecer, por exemplo, ou de mudar de emprego, ou de abrir um negócio, de alcançar um novo patamar ministerial, por que não, de melhorar o seu casamento, você não está dizendo a Deus que fará isso sem a sua permissão e sem a sua graça. Você está dizendo em humildade e fé: Senhor, eu te dou as minhas melhores intenções, os meus planos mais elaborados e os meus mais profundos desejos, mas eu reconheço que a tua vontade é o meu único destino. Que estas metas sejam cumpridas apenas se glorificarem o teu santo nome, Senhor, e se estiverem perfeitamente alinhadas com o teu propósito eterno para a minha vida. Seja feita a tua vontade. Essa é a parte mais difícil de toda oração. Seja feita a tua vontade, em nome. Para finalizar, eu gostaria apenas de mencionar que o cristão ele não só pode fazer metas, mas de certa forma ele deve fazê-lo, mas sempre com a perspectiva eterna do reino de Deus. As suas metas devem ser um reflexo da sua busca incansável pela santidade, pela justiça e pela obediência radical a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Portanto, esse novo ciclo que se inicia, esse novo ano que se descortina, pegue a sua caneta, pegue o seu papel ou seu dispositivo digital, como tem sido frequentemente, seja intencional, planeje a sua vida financeira para ser mais generoso com o seu próximo, para sustentar a obra missionária, para praticar a hospitalidade. Planeje a sua rotina para ter mais tempo de qualidade com o Senhor, em oração, em meditação. Planeje o seu ano para servir ativamente em sua igreja, para compartilhar o evangelho com coragem e com amor. Em cada item, em cada desejo, em cada propósito listado, escreva em seu coração, em letras garrafais, letras maiúsculas, a cláusula que tudo governa, que é: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Que seu ano novo seja marcado não apenas por metas alcançadas, não apenas por vitórias temporais, mas, acima de tudo, por uma vida profundamente rendida e totalmente controlada por aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Senhor. Deus abençoe.